e o tema de hoje é amor à primeira vista. Se você é uma das pessoas que errou ontem, hoje acerta, porque sim, vamos falar sobre Isaac e Rebeca. Se esse é um dos casais que você já esperava ver essa minissérie, então já deixa o seu like, comenta no final do vídeo, compartilha com as outras pessoas também. Se você não esperava, deixa o like também, porque surpresa! Começando aqui por Isaac, né? Isaac era filho de Abraão e Sara, era filho único do casal e eles já o tiveram na velhice. Depois que Sara faleceu, Isaac já era um homem formado, né? Então Abraão viu a necessidade de procurar uma esposa para o seu filho. Aí ele chamou o servo que ele tinha, né? Abraão era rico, tinha vários animais e tinham também servos. E ele chamou o servo mais antigo, que ele mais confiava, e fez o servo jurar para ele que não buscaria esposa para o seu filho dentre as mulheres do lugar onde ele estava, que era as mulheres cananeias. Então o servo de Abraão prometeu a ele teria que se dirigir a outra cidade para lá, entre os parentes de Abraão, procurar uma esposa para Isaac. E ele jurou assim a Abraão. Aí o servo até questionou, né, a Abraão, se ele fosse a uma cidade e encontrasse uma jovem, mas a jovem não quisesse vir com ele. Aí ele deu a ideia de levar Isaac com ele, né, para essa viagem, mas Abraão não concordou e pediu que ele fosse sozinho, porque não queria que Isaac voltasse à terra dos seus parentes, porque há um tempo atrás, muito tempo atrás, Deus tinha tirado Abraão desse local para construir com ele um propósito. Então ele não queria que Isaac voltasse àquela terra. Ele queria que o servo fosse sozinho lá, encontrasse uma jovem e trouxesse para o local onde eles estavam morando agora. Que responsabilidade que Abraão deu ao seu servo, né? Mas como a Bíblia fala, era o servo que ele mais confiava. Então ele acreditou que Deus estaria, né, com o servo e o guiaria, e ele encontraria uma boa jovem para o seu filho Isaac. Tudo isso que eu estou relatando para vocês está no capítulo 24 de Gênesis. E aí o servo saiu, né, e viajou com vários camelos, vários presentes, né, claro. E chegou a uma cidade chamada Naor, que inclusive Naor era a cidade onde moravam os parentes de Abraão. E aí o servo parou em um poço de água que ele encontrou e ele estava muito, assim, não é inseguro, mas ele estava com muito medo, né? Porque era uma responsabilidade enorme. Ele estava atrás de uma esposa para o seu senhor, né? Para o filho do seu senhor. E aí ele chegou a esse poço na cidade de Naor. E a primeira coisa que ele fez foi deitar os camelos, né? Que ele estava com vários camelos e outros animais. E aí ele deitou esses animais e perto do poço ele clamou ao Senhor. E aí ele clamou assim. Ele falou: Senhor, peço que seja benevolente com Abraão, porque ele estava lá cumprindo a ordem de Abraão, né? Então ele pediu que o Senhor fosse benevolente com Abraão. E aí ele fez meio que um voto, um teste. Ele falou: olha, Senhor, ele estava junto ao poço, como eu falei, né? E o horário que ele estava lá era o horário que as jovens da cidade saíam para retirar água. Aí ele falou: Senhor, a moça que se aproximar de mim, que eu perdi água, e ela tirar água para mim, e também tirar para os meus animais, então que seja essa a jovem que irá se casar com o meu servo Isaac. Mal ele parou de orar, lhe apareceu uma jovem, muito linda e formosa, a Bíblia destaca assim. Até então o servo não sabia o nome dela, não sabia de quem ela era parente. Ele apenas se aproximou porque ele achou ela muito formosa, né? E pediu que ela lhe tirasse água para ele. A jovem tirou a água para ele e depois que ele bebeu, ela foi e falou: tirarei água também para os teus camelos. E a Bíblia até fala que ela logo se apressou com o cântaro, né, que ela tinha na mão, tirou água do poço e deu a todos os animais. Enquanto isso, o servo a observava com atenção e pensava: será, meu Deus, que minha oração foi ouvida? Mas antes mesmo dele perguntar, né, quem eram os parentes delas, ele já tirou alguns presentes e entregou para ela. Aí ela se apresentou, falou que era Rebeca, filha de Betuel, que era filha de outra pessoa lá, e no parentesco ela era sobrinha de Abraão. E aí quando ela falou de quem ela era filha e o nome, né, dos parentes, o servo se alegrou, prostrou-se, né, no chão e adorou ao Senhor. Rebeca não só
falou, né, de quem era filha, mas também falou para o homem que tinha sim lugar na casa dela, né, onde eles podiam descansar, tinha pasto para os animais e ele poderia ir lá. Mas aí Rebeca, depois que viu o homem adorando, ela correu para casa bem rápido e foi contar tudo a seu pai, né, e a seu irmão. No caso, o nome do irmão dela era Labão. E aí o irmão dela, ao ouvir isso, né, eles já entenderam que aquele homem era servo de Abraão. Ele correu lá no poço onde o homem estava e o convidou para que ficasse em sua casa. Quando o servo de Abraão chegou na casa de Betuel, né, que era o pai de Rebeca, e colocaram uma mesa cheia de comida, o recepcionaram, né, super bem, mas ele não conseguiu comer. Ele falou que não comeria enquanto não dissesse o porquê estava ali. E foi exatamente o que ele fez. Antes de comer, ele, né, falou para Betuel e Labão o que ele estava fazendo ali, contou desde o começo. Que Deus abençoou Abraão com muitas riquezas, que ele teve um filho, mesmo na velhice, que se chamava Isaque, que Sara já havia morrido e que o Abraão fez jurar que procuraria uma esposa para Isaque dentre os parentes dele. E aí ele começou a contar também sobre a oração que ele fez no poço, né? Ele falou, quando eu cheguei aqui, estou parafraseando aqui para vocês, orei e pedi a Deus um sinal e tudo que eu descrevi para o Senhor, Rebeca me fez. Então, ele contou tudo, né? Desde quando saiu lá da casa de Abraão até o momento em que estava sentado à mesa com eles. Terminada toda a narrativa que o servo fez, Betuel, que era pai de Rebeca, entendeu que aquilo procedia do Senhor. E então ele falou, eis aqui Rebeca, tome-a e leve para ser esposa do seu senhor Isaque. E aí, né, eles dormiram, passaram a noite, descansaram. E no outro dia de madrugada, o servo pediu a Betuel que o deixasse, por favor, voltar à terra de Abraão, porque ele estava muito ansioso, né? Ele tinha encontrado a jovem, ele sabia que Deus tinha o direcionado e ele queria voltar o quanto antes com Rebeca para que se casasse com Isaac. O servo tirou mais presentes e deu não só a Rebeca, mas aos outros que estavam lá. E apelou mais uma vez, né, para que deixassem que ele voltasse à terra de Abraão com Rebeca. E aí a mãe dela e o irmão que a Bíblia fala o nome, né, que era Labão, eles pediram pra ela ficar um pouco mais com eles, né, para se despedir direito, e pediram aí no máximo uns 10 dias. Mas o servo implorou e falou, por favor, me deixem ir, porque eu sinto que a graça de Deus está comigo. Ou seja, ele sentia que estava sendo guiado por Deus, pelo Senhor, e queria voltar o mais rápido possível com Rebeca para a terra de Abraão. E aí tiveram ideia, não, então vamos chamar ela aqui, no caso a Rebeca, e conforme ela decidir, será feito. Rebeca era uma jovem muito decidida, porque chamaram ela e perguntaram, queres tu ir com esse homem? No caso, Rebeca já estava sabendo de toda a história, né? Que o servo veio à procura de uma jovem para casar com Isaac e a oração que ele fez. E aí chegaram para ele e perguntaram, né? Queres tu ir com esse homem? Ela só responde simplesmente, irei. E de fato, então, né, eles se organizaram e naquele mesmo dia viajaram de volta para a terra de Abraão. Isaac vinha pelo um caminho perto da terra de Negueb, onde ele morava, porque ele saíra para meditar no campo, já próximo ali à tardezinha, né? E aí ele ergueu os olhos e viu se aproximando camelos. Quem que vinha nessa comitiva? Justamente, né? O servo de Abraão, os outros, né? E inclusive Rebeca. E nesse momento ela também ergueu os olhos. E no momento que ela ergueu os olhos, ela viu a Isaac. Quando ela viu Isaac, ela apeou do camelo, ou seja, desceu, né? Ela se dirigiu ao servo e perguntou, quem é aquele homem que está vindo ao nosso encontro? E aí o servo falou que era Isaac, né? Ela pegou um véu e se cobriu. E aí naquele momento o servo se dirigiu até Isaac e contou a ele tudo o que havia feito. Interessante que nisso a gente entende que Isaac não estava sabendo, né? Abraão chamou o servo, conversou, o servo foi à procura de uma noiva, mas Isaac não estava sabendo. E aí o servo chega, conta para Isaac sobre o voto que fez ao pai, sobre a oração, sobre a jovem. E aí o que acontece, né? Até a parte que tem até um subtema na Bíblia, o casamento de Isaac e Rebeca. Isaac simplesmente aceita a Rebeca. Simplesmente não, né? É um momento assim maravilhoso. E a Bíblia fala que ele toma a Rebeca por esposa, como mulher, a faz, né, sua mulher, e ainda fala uma frase muito importante que é ele a amou, ou seja, Isaac amou Rebeca
no momento em que a viu. Eu tentei resumir ao máximo para o vídeo não ficar muito longo, mas a narrativa é muito incrível. Quem tiver a curiosidade pode ler lá Gênesis capítulo 24. Mas refletindo, né? É uma história muito fofa, né? Muito bonitinha, inspiradora. E é o que deve ser, né? As histórias da Bíblia para nós. E essa de Isaac e Rebeca é, sim, uma história em que a gente pode tirar várias lições. A primeira lição que a gente tira, e essa eu quero destacar mais ainda para as moças, né? Para as jovens, é a questão da cortesia, da bondade e da prontidão de Rebeca. Porque o servo pede água, ela tira para ele, mas ela se prontifica a tirar água também para os animais. Rebeca não fez isso, não foi um episódio isolado. Ela tinha o hábito de fazer isso. Rebeca não tinha noção de que aquele homem tinha orado, que tinha feito aquele voto com Deus. Ela apenas agiu de uma forma que ela agia normalmente. Isso nos mostra que Rebeca era bondosa, era amável, era cortês, gostava de ajudar as pessoas. A prontidão de Rebeca. Quando o pai dela chama e pergunta: quer ir com esse homem? Ela só fala: irei. Ela nem pede para ficar mais 10 dias em casa, ela apenas se apronta e vai com ele ao encontro de Isaac. Por quê? Porque Rebeca era temente a Deus. Certeza que Rebeca, em seu coração, já tinha conversado com Deus e já tinha comprovado que era ela. Ela era a jovem que deveria se casar com Isaac e que esse era o propósito de Deus para a vida dela. Por isso que foi tão simples para Rebeca falar: eu irei, e ela realmente foi. Rebeca era uma mulher virtuosa. Outra lição importante é de a gente entregar nas mãos de Deus as nossas escolhas e os nossos propósitos. O servo, ele foi, mas ao chegar na cidade, a primeira coisa que ele fez foi orar ao Senhor e pedir orientação para que escolhesse certo. Então, a gente vê aí que Deus ajudou esse servo. Ajudou ou não ajudou? Claro, ajudou por amor a Abraão, mas também porque o servo temia ao Senhor. Hoje não é diferente. A gente precisa também, assim como o servo, entregar nas mãos de Deus e pedir que Ele escolha por nós, né? Eu sei que a gente que escolhe a pessoa com quem vamos dividir nossa vida, mas quando entregamos a Deus esse propósito, Ele escolhe e a gente apenas aceita a escolha de Deus. Então foi isso que o servo fez e os resultados a gente viu que foram o quê? Foram positivos. Então vamos lembrar sempre disso, de entregar a Deus os nossos propósitos e pedir para Ele nos guiar e nos dar sinais de que é a pessoa certa. Eu falei que Isaac já era homem formado quando sua mãe faleceu. Interessante que o servo chega para ele, fala para ele tudo o que fez e Isaac aceita Rebeca. A Bíblia fala que ele amou Rebeca. E outra coisa que eu esqueci até de falar, né? Ele fala que Isaac foi consolado da morte de sua mãe com Rebeca. Aquilo que a gente viu no vídeo de ontem, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, depois que sua mãe morreu, Isaac ficou um pouco sozinho de uma presença feminina. E Rebeca o consolou nesse momento, né? Mas interessante que ele aceitou a escolha do pai. Abraão direcionou o servo e ele foi à procura de uma noiva. E Isaac aceitou a escolha do pai para ele. Então, na época, né, era uma coisa bem comum, mas hoje o que quer dizer para nós, jovens, solteiros, né, até mesmo namorados, que a gente precisa ouvir mais os pais, os conselhos, eles veem coisas que a gente não vê. Então, assim como Isaac, precisamos confiar em nossos pais desde que eles tenham, é claro, o temor do Senhor. E essa é a história, né, de Isaac e Rebeca. Eles também foram abençoados com filhos, tá? Na narrativa bíblica mais à frente. Quem lê vai ver que eles tiveram filhos e foram abençoados por Deus. Mas essa é a história de Isaac e Rebeca. A gente vê assim como uma história de amor jovem, né? Eram dois jovens e se conheceram e se amaram para a glória do Senhor. E essas são as lições que nós aprendemos. E por isso que eu dei o título do vídeo de hoje, Amor à Primeira Vista, né? Porque eles se viram, a primeira vez já foi assim, para casar. Espero que tenham gostado da história, que tenham se identificado, né? Que tenham aprendido algumas lições. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.